fechassem os olhos nesse momento, que possamos elevar nossas mentes ao alto, nos conectar ao Pai Criador de todos nós. Que a partir desta conexão possamos sentir sua energia que se manifesta em nós, se intensificando, manifestando o seu amor, sua paz, seu equilíbrio, sua sabedoria, energizando assim todas as nossas células físicas e espirituais. Que a partir desta conexão haja uma expansão de consciência e possamos compreender os desígnios do Pai para a nossa jornada terrena e que tudo seja feito de acordo com a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. Graças a Deus. É milenar, né? Desde que a primeira religião foi fundada no planeta Terra, antecede muito até Jesus Cristo. Ela no passado, né, principalmente lá no Antigo Egito, não havia diferença entre ciência e espiritualidade. Era na época uma coisa só. Tanto que os sacerdotes é que eram os cientistas da época. Com o avanço da sociedade, né, da consciência humana, começaram a se questionar e algumas coisas não poderiam ser, né, as coisas espirituais, nem tudo estavam conseguindo medir. Então eles começaram a separar, né, a ciência da espiritualidade. E a física quântica atual, ela está novamente nos trazendo a união, porque muita coisa não consegue ser medida na física quântica. Eles conseguem avaliar, conseguem enxergar que aquilo existe, mas não conseguem medir, né? Então a ciência, que é a ciência que dominava, né, que domina ainda a física, né? Ela não aceita muito a física quântica porque nem tudo pode ser medido. Mas é o que mais se aproxima com a espiritualidade. Conforme há um avanço tecnológico, a gente começa, né, a analisar, a ter mais conhecimento e assim aprofundar tudo aquilo que a gente adquiriu ao longo, né, do tempo. Por que eu estou citando isso? Porque conforme há uma evolução tecnológica, né, de conhecimentos gerais, tanto no mundo físico, como também um aprofundamento nos conhecimentos espirituais de todas as demais religiões, a gente começa a expandir a nossa consciência e perceber o mundo de uma forma mais ampla. Se formos comparar, né, a tecnologia, os conhecimentos científicos de hoje a 100 anos atrás, é como se a gente vivesse em um outro planeta. Se a gente trouxesse uma pessoa, né, que nasceu, né, que viveu há 100, 150 anos atrás e colocássemos nos dias atuais, ele não ia acreditar na tecnologia, celular, né, o computador, a inteligência artificial, os carros elétricos. Ela não conseguiria entender que isso aqui é real. Acharia tudo que seria até magia. Mas porque houve um salto evolutivo, houve um amadurecimento coletivo, né, da humanidade. E isso se dá de forma gradual, e conforme a gente vai crescendo, o próximo passo ele é um pouquinho maior, o próximo passo ele é um pouquinho maior, porque há uma expansão de consciência e aprimora a nossa condição de perceber melhor o próximo passo. Então, a gente vai entendendo cada vez mais, expandindo, percebendo, e assim acelerando o nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, né, de evolução. E tudo é gradual e constante. Nós somos muito preguiçosos, a gente se adapta e acaba parando, né, onde a gente adquiriu um certo conhecimento. Isso, algumas religiões, né, até comum de estarem estacionados, né, como o cristianismo há 2000 anos atrás, aquilo que se identificou lá no início do cristianismo é o que é vivenciado hoje, né, com exceção, né, do purgatório, que foi recentemente incluído. A base ainda da religião católica, ela é a mesma de 2000 anos atrás, apesar de já termos conhecimentos que aprimoram e aprofundam os conhecimentos do Cristo. A igreja permanece ainda meio afastada,
porque ela vai ter que mudar a sua estrutura completamente para poder se adaptar a essas novidades, né? Bom dia. Bom dia. E vai ter que aceitar coisas novas que não faz parte da base do cristianismo. Por exemplo, a reencarnação. Já se sabe que existem diversos outros pergaminhos que descrevem a passagem do Cristo, que descrevem ensinamentos mais profundos, mas que não foram aceitos, né, pelos irmãos que uniram, né, os pergaminhos e criaram a Bíblia. Na época, eles descartaram alguns que não traziam benefícios para eles, ou que eles não compreendiam o que queria dizer. Então eles descartaram. E hoje, né, o cristianismo, que é tanto o catolicismo como o protestantismo, eles não aceitam essas escrituras que estão fora, né, da Bíblia, porque dizem que Deus, né, não queria que essas escrituras fizessem parte da Bíblia. Mas não é bem assim. Vamos dizer que na época, sim, na época ainda a sociedade não estava em condições de compreender aqueles conhecimentos, mas hoje já. Hoje, né, as organizações que eram consideradas, né, secretas, que ficavam os conhecimentos guardados, né, as 7 chaves, onde poucas pessoas tinham acesso, hoje está aberto. Qualquer conhecimento que a gente queira saber, a gente é só digitar na internet e a gente vai ter acesso. Então, hoje a gente já tem condições de entender essas escrituras que estão fora, né, da Bíblia, que descreve conhecimentos um pouco mais profundos e maduros, né, sobre os ensinamentos do Cristo. E olha que o Cristo não foi aonde ele poderia ir. Ele foi até onde, né, os irmãos da época tinham condições de compreender. E sim, a reencarnação faz parte desses pergaminhos. Se a gente começa a estudar os pergaminhos apócrifos, a gente vai chegar ali no entendimento de que sim, Jesus falava de reencarnação, citava, né, que era importante meditar, só que isso foi retirado. E hoje os cristãos não aceitam de forma alguma isso. Eles até têm aversão, até por não conseguirem compreender ou não quererem, não sei. E assim eles restringem, porque muita coisa muitos conhecimentos que o Cristo deixou ali, até mesmo na Bíblia, eles só podem ser entendidos de uma forma mais profunda e madura se aceitarmos a reencarnação, se aceitarmos a eternidade da alma, se compreendermos que conhecemos a nós mesmos. É a chave da evolução. A chave da evolução não está aqui fora. A chave da expansão de consciência, a chave para nos conectarmos com o Criador de todos nós, ela não está externa. Ela não está em uma escritura, ela não está em um templo, ela não está em uma imagem, não está nem mesmo nos irmãos que trouxeram essas mensagens. São a chave. A chave não está externa. Eles vieram nos estimular a despertar o nosso Cristo interno. O despertamento está aqui dentro. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu falo, é como eu ajo no dia a dia. Isso é que vai me fazer despertar. Agora, conhecer a Bíblia, as Escrituras Sagradas, conhecer Jesus, isso não serve para nada. Muitos irmãos estão no umbral, no inferno, e conhecem Jesus. Acharam maravilhosa a sua mensagem, mas eles não a vivenciaram. Isso não faz diferença. Se nós não deixarmos a mensagem do Cristo penetrar em nossos corações, não serve de nada saber. Saber e não vivenciar, não adianta. Então quem salva a cada um de nós somos nós mesmos. E para isso precisamos nos conhecer. Aonde eu estou agora? Quem sou eu? Como eu me manifesto? Como eu reajo às circunstâncias do dia a dia? Aí sim, a partir dessa identificação, eu começo a identificar o que eu preciso vir transmutando em mim, transformando, modificando para me equiparar a Cristo, a Jesus, a Madre Teresa, enfim, qualquer mensageiro, não importa, todos eles estão um pouquinho acima da onde nós estamos agora. E quando a gente começa a refletir no próprio comportamento, sentimento, pensamento, palavras, e começamos a nos comparar e vir modificando, aí sim, aí a gente começa a sentir o divino em nós. A gente começa a vivenciar
ele no dia a dia. Os estudos são meros mapas. Conhecer o Cristo também. A gente sabe onde ele está, mas para a gente vivenciar tudo isso, a gente precisa estar lá. A gente precisa percorrer todo o caminho que ele percorreu. É uma ilusão achar que Jesus foi criado perfeito. Pelo contrário, ele teve mérito de chegar onde ele chegou. Ele percorreu todo o caminho, toda a jornada. Tudo aquilo que estamos passando, ele passou. Só que ele venceu todas as etapas. Ele é meramente um irmão muito mais velho, que veio, né, que não tinha, ele teve que reduzir seu padrão vibratório para caber em um corpo físico. Tanto que ele permaneceu apenas 33 anos, porque seu corpo não suportava a sua luz. E no momento em que ele foi crucificado, ele iria desencarnar de qualquer forma, porque o corpo não suportava a sua luz mais. Tanto que ele suava sangue, o corpo físico já não suportava, ele já estava acelerando o seu padrão vibratório, e aonde ele se encontra, ele não tem mais corpo físico. Ele está muito mais além de nossa compreensão atual. Mas ele veio nos mostrar, na prática, o que é necessário ser feito para a gente atingir a iluminação. Então, sou eu que me salvo. Quem salva meu filho é ele. O que eu posso instruir, vou orientar, posso cativar, mas é ele que vai aceitar ou não. Meus pais, meus primos, meus amigos. A gente fica chamando a atenção dos outros é ilusão. Eu mostro a partir de minha conduta, de meu comportamento, de meu pensamento, de como eu me manifesto. Que parte do Cristo eu estou manifestando no meu dia a dia? Eu estou manifestando alguma coisa dele? Porque saber que ele existe, que ele é bondoso, que ele é maravilhoso é mole. Se eu não vivenciar, não adianta nada. Vir aqui, ir lá na igreja católica, igreja evangélica, na Umbanda, né, ser um mestre budista, não adianta nada. Se eu não praticar aquilo, se eu não vivenciar no meu dia a dia. Então, a chave de tudo isso é o autoconhecimento, é parar uns minutinhos por dia e sentir, pô, quem eu sou verdadeiramente, o que eu faço no meu cotidiano, no meu dia a dia, o que eu preciso modificar. Escolhe uma coisa só. Analisou, percebeu qual é a coisa que mais te incomoda, né, de acordo com aquilo que eu reflito em relação ao Cristo. O que é aquilo que mais me incomoda? Eu vou trabalhar isso aqui, beleza. Aí você começa a se policiar, começa a pedir, a modificar o seu comportamento no dia a dia. Vai chegar em um momento que aquilo se modifica. Aí pronto, já venci, já elevei o meu padrão vibratório, agora eu vou mudar outra coisa. Faz novamente aquela reflexão, analisa novamente o que mais está te incomodando agora e passa para outra parte. Assim, 1% por dia. A gente vai se transformar ao longo dos anos. E se a gente olhar para trás, se comparar a 5 anos atrás, você é completamente outra pessoa. Mas a gente não liga, a gente está tão envolto na matéria, nos problemas, nas soluções, tudo externamente, mas está tudo aqui. A chave do universo está aqui dentro. Hermes, ele já dizia, tudo que está em cima é o que está embaixo, tudo que está dentro é o que está fora. Todo o potencial divino se manifesta aqui. Quando Jesus fala, vocês são deuses, farão tudo que eu fiz e muito mais. Tá? Se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês vão ver as montanhas daqui para lá. O pessoal acha que é alegoria. Não era alegoria. Ele literalmente tinha esse poder. Ele só não fez porque as pessoas não compreenderam. Passaram 2000 anos e não compreenderam. Ele estava sendo literal. É literal. Só que a gente não acredita. É por isso que a gente não manifesta. Nós não temos fé. Nós não acreditamos no potencial divino que se manifesta em nós. É por essa razão que temos esse comportamento diário que temos hoje. É por isso que a humanidade está do jeito que está. Não é porque não conhecem as escrituras, não é porque não conhecem a espiritualidade. Conhecem. A consciência nos mostra o que é certo e o que é errado. Só que eu tenho livre-arbítrio. E eu gosto de fazer isso, eu vou continuar fazendo. Só que a colheita é do mesmo jeito. O que muda não é o que eu acredito, é o que eu faço. É quem eu sou. Quem eu sou. O que eu colho diariamente é quem eu sou. Não é aquilo que eu acredito aqui. É quem eu sou aqui. Já tem estudos que mostram que a energia que se manifesta de nossa mente, vamos dizer assim, é 10. A do coração é 5.000. Então o coração é o que a gente é onde se manifestam as emoções. É aqui que manda.
Emocionalmente, eu sou plenamente equilibrado ou quando alguém me xinga, eu xingo de volta? Eu não consigo ter o domínio de minhas emoções. Eu só consigo estar feliz se está todo mundo feliz. Agora, se tem alguém pisando no meu calo, não. Não, a gente não controla nossas emoções. Somos animais. Os animais é que são assim. Será que, poxa, nós já fomos, tá? Os estudos espíritas, eles nos mostram que uma das etapas evolutivas é que todos nós já passamos pela fase animal. Todos nós. Só que chega um determinado momento que a gente expande e começamos a ter a consciência que é o momento atual. A gente está indo em direção angelical, que transcende aí a necessidade de reencarnar. A angelical ela já vive um outro patamar evolutivo. A gente está trazendo ainda os comportamentos animais. Eu não domino minhas emoções. Eu sei que é errado, mas e aí? A gente deixou de fazer? A gente deixou de manifestar isso? Nossos filhos, às vezes, cometem alguma coisa errada. Eu não tenho sabedoria para saber a melhor atitude a tomar. Eu já bato nele logo. É engraçado que quando minha filha tinha por volta de 4 anos, eu comecei passava aquele programa Super Nani, né, que ela mostrava como... E eu comecei a prestar atenção naquilo. Nunca mais dei um tapa na minha filha. Eu entendi que eu podia conduzir o desenvolvimento dela de uma outra forma. Só que a gente deixa as emoções fluírem assim de qualquer jeito. E na hora do momento de pico, né, onde alguma coisa extrema acontece, a razão ela não funciona. Funciona é a emoção. É quem realmente nós somos. A gente vai e age da mesma forma que a pessoa está agindo ou que a circunstância ali se manifesta exteriormente. Então, quando a gente domina plenamente as nossas emoções, o que acontece exterior, está sob o meu domínio. Então não haverá mais circunstâncias difíceis, de sofrimento, de dor, porque eu domino plenamente as minhas emoções. Eu entendo que sou ser eterno, pleno, de todas as capacidades, e que tudo que está me acontecendo é momentâneo e quer me trazer uma lição. Aí eu aprendo a lição que aquele momento quer me trazer. Agora, geralmente, a gente reage, entra no desespero e a gente não enxerga a solução que está ali. É engraçado que quando uma lição sai do Pai para se manifestar aqui na Terra, que são os momentos difíceis, a solução ela vem no mesmo instante. A solução já está ali, só que a gente enxerga mais é o problema. A gente dá um poder para o problema inexplicável. É engraçado que o positivo não se manifesta na Terra, né? Porque se a gente liga a televisão, corre sangue. Mas engraçado que se fizermos uma pesquisa na internet, a quantidade de coisas boas que ocorrem todos os dias, se marcar até próximo aqui, só que a gente não dá atenção. Por quê? Porque não é interessante. Eu estou mais voltado naquela vibração densa. São pessoas que saem aí diariamente para alimentar os necessitados na rua, que resgatam animais, né? E às vezes com pouca condição eles dão um amparo a esses animais. Pessoas que vão visitar doentes nos hospitais, aqui próximo. Só que a gente não vê nada disso. Fulano matou ciclano, que assaltou não sei o que não sei o que lá. Vocês entendem que se você passar pelo mesmo local onde várias pessoas são assaltadas e você não foi assaltada, é porque você não tem que passar por isso. Você não está nessa faixa vibratória. Não é o local nem a circunstância. É porque eu não preciso passar por isso. Se eu não preciso passar por isso, não vai acontecer. E se aconteceu com as pessoas é porque elas estão vibrando isso. Ainda não perceberam que a culpa é delas, não do assaltante. O assaltante ele só se manifesta exterior porque tem várias pessoas que vibram nessa energia que precisam ser assaltadas para aprender algo. A partir do momento em que você muda a sua polaridade, muda a sua vibração, essas pessoas que têm essa necessidade de assaltar o outro, eles não farão mais parte de nossa sociedade. E aí é a chave da evolução. Sou eu que atraio tudo o que me acontece. Então, se a gente elevar a vibração de nosso interior, a gente começa a atrair para a nossa direção somente coisas positivas. Só nesse momento, quando eu acender a minha vibração, eu vou estar num ambiente onde as pessoas serão amoráveis, as pessoas vão estar mais preocupadas com o próximo do que consigo mesmo. Aí sim estaremos no céu, aqui mesmo na terra. As pessoas não entenderam que quando Jesus fala que o céu vai se manifestar aqui na terra, ele também foi literal. Ele também foi literal. Ele sabia que os seres iriam evoluir, nem todos.
Alguns, infelizmente, terão que ser retirados e levados para um outro ambiente. E que Jesus não mais vai reencarnar. O retorno dele é aqui. Eu vou manifestar plenamente a luz do Cristo em um determinado momento, a partir de minha compreensão, de minha vivência. Jesus vai voltar aqui, dentro de cada um de nós. Uma pessoa não é mais capaz que a outra. É a crença que ela tem em relação a isso. A capacidade é única para todo mundo. A mesma energia que pulsa em mim, que pulsa em você, que pulsava em Jesus, pulsa em mim, pulsa em você. É a mesma, a partícula divina é a mesma, a intensidade é a mesma. O que muda é a minha crença, é o que eu acredito. A gente não acredita. A gente acha que é história. Muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse legal, uma história bacana. Jesus foi o cara, mas eu não sou Jesus ainda. É isso que ele queria nos mostrar. Nós não somos ele ainda. E é por isso que ele veio, para mostrar que é possível. Porque existem algumas pessoas que se destacaram: Madre Teresa, Francisco de Assis, né, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, muitos outros aí. Eu estou puxando só os mais recentes, aqueles que a gente conhece. Por que eles se destacaram tanto e por que a gente não pode? As pessoas têm medo, às vezes, de abandonar algumas coisas que amam muito, né, na vida material. Mas a partir do momento que a gente começa a ir em direção à espiritualidade, o abandonar será natural, porque a gente vai se desprender. Não é que a gente não vai fazer uso dessas coisas, é que a gente não vai ficar dependente mais delas. O mundo físico é ilusão. Ele é uma ilusão criada para a gente passar por esse período de evolução. É uma ilusão, tanto que é temporário. A gente não fica permanente aqui. Chega um determinado momento, a gente retorna à parte espiritual, que é eterno. E tudo isso aqui é temporário. Então, a evolução se dá quando a gente se desprende de todas essas coisas. Não é que a gente não vai viver essas coisas, mas a gente não vai depender delas. Eu não vou mais vincular uma cerveja com uma festa. Eu vou conseguir ir às festas sem precisar beber. Eu não vou precisar estar fumando para sentir aquela paz, aquela satisfação, né, que o cigarro dá, o que as drogas dão. Vão perceber que o sexo não é tão importante assim. É o vínculo diário que você tem com a pessoa que é mais importante. Você não vai deixar de fazer sexo, só que não vai depender mais disso. É isso que... Por que as pessoas não podem ser ricas? Podem, só que elas não podem ficar dependentes do dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, que são maravilhosas, que fazem trabalhos extraordinários, modificando todo o planeta. Mas isso a gente não tem acesso. A gente não pesquisa sobre essas pessoas. E vamos perceber que não é o dinheiro. O dinheiro apenas potencializa quem eu sou. O que eu estou vibrando aqui é que quando eu tiver dinheiro e poder, é que isso vai se manifestar. É por isso que muitas pessoas que chegam aí, né, no governo, elas têm poder. O que elas estão fazendo ali? Manifestando o que elas já eram antes disso. Elas só estão aí porque nós merecemos, tá? Então essa guerra ilusória de achar, esse presidente aqui, aquele... Nós merecemos todos eles. E a hora que a gente tiver que ter o melhor, a hora que a gente merecer, vibrar em ter um cara melhor lá na frente, ou vários, né? A gente vai ter. E não são eles que mandam. Tá? A hora que tiver que modificar, vai ser modificado. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que modificar a nossa vibração para contribuir para a vibração coletiva, para aí sim tudo se manifestar mais amplamente e melhor. Fica aí uma reflexão. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou acrescentar ou discordar de algo, tá? Que eu não tenho a verdade absoluta aqui não. É apenas mais uma ideia. É um ponto de vista no meio de todos os outros. Você tocou no assunto que as pessoas não veem o bem que as pessoas fazem. Realmente, eu cito assim, por exemplo, que eu trabalho na área de saúde. A gente faz muita coisa que a gente não precisa falar assim, eu fui na casa de fulano, fui na casa de Beltrano, estamos atendendo muitas pessoas aqui em Ji-Paraná com sérios problemas, pessoas que estão perdendo a perna, pessoas que estão perdendo o pé, na minha própria família. Mas porque a gente tentou aconselhar a se cuidar, não pensar só em coisas materiais, não pensar só que o dinheiro vai resolver, sabe? Então, você falou uma coisa certa. Aqui, muita gente critica o nosso serviço. Nós já estamos fazendo vários curativos em casa. Que pessoas que a gente podia falar assim, pede para trazer na ambulância. Não,
Nós estamos fazendo uma coisa para a pessoa que a gente sabe que a necessidade dela é maior do que outra coisa, tá? Que aqui, infelizmente, tem muita gente que não valoriza o bem, tá? Tô falando, eu até adorei vir ouvir você falar, porque o bem, muitas pessoas não estão vendo, só estão vendo mal, criticando. A própria parente da pessoa que eu estou cuidando falou, se ela tivesse o tempo que ela pegou o dinheiro e ficou gastando em outra coisa, ela tinha se cuidado. Mas ela estava pensando em cuidar de outra pessoa. Ela não estava pensando. A gente não pensa na gente. E a gente via quantas coisas, a gente, assim, fui criada dentro da igreja católica, sempre acompanhei, eu via muitas pessoas fazerem bem, pessoas se preocuparem com as outras. É verdade. Aí, para finalizar, tem aquela historinha, né? O trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de formiguinha, né? Que, infelizmente, vocês são limitados, né? Por ser um grupo muito pequeno, de estar atingindo um número pequeno de pessoas. Um rapaz, né? Estava passeando na praia e viu um garoto arremessando estrelas no mar. Tinha centenas de estrelas ali na beira da areia. Ele pegava uma estrela e jogava no mar. O cara ficou intrigado e chegou aí e falou, poxa, o que você está fazendo? Eu não estou devolvendo aqui as estrelas para o mar. Pô, mas são centenas, isso não vai fazer diferença. Ele pegou a estrela, arremessou, e para que ela fez. Aí o cara parou e foi para casa, encucado, caramba. No dia seguinte estava o garoto. Ele foi lá, se juntou o garoto e começou também a arremessar. Então, fez a diferença para aquela pessoa que a gente conseguiu chegar. Né? Então, uma casa que só pode ser construída tijolo a tijolo. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Parabéns, graças a Deus tem pessoas como vocês que conseguem ter empatia ao próximo, né? Que isso sirva de lição para todos nós. Sim. Graças a Deus, que a paz do Cristo esteja com todos nós e que essa reflexão de hoje possa, né, agregar não só ao despertar interior, né, de nossa consciência, mas que a partir de nossa transformação a gente possa acessar a outras pessoas, que é a corrente do bem. Aquele filme é maravilhoso. Que um comportamento, né, influencia outro, que influencia outro, que influencia outro, e no final a gente atingiu centenas de pessoas sem ao menos ter tido contato com a última.